Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E o Ação Nacional de hoje discute um tema bem atual, mas com um olhar para os próximos anos. É a educação do futuro. Eu recebo aqui João Hilton, especialista em educação do IBFE, Instituto Brasileiro de Formação de Educadores e Escola de Educação da Unitá Faculdade, e também Eliana El Badu, especialista em futuro e tendências da Innova Business School. Acertei, gente? Tudo certo? Sim. Obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Bom, gente, em primeiro lugar, para falar sobre o futuro, eu queria entrar no mérito de falarmos um pouquinho mais dos dias atuais. Na avaliação de vocês, qual o estágio da nossa educação nos dias de hoje? Vamos começar com as mulheres primeiro, né? Obrigada. Lógico. Eu diria para você o seguinte, o grande problema é que nós continuamos com a mesma estrutura do século XIX. Então, nós temos escolas do século XIX com professores do século XX preparando alunos do século XXI. E Bem complexo isso. Realmente um problema bastante complexo, e aí a gente não está falando nem da qualidade do ensino como vem sendo aplicado, mas das demandas de aplicação dessa educação no mercado de trabalho. É lamentável porque a gente começa a ver que a maior parte das instituições de ensino, seja no ensino fundamental, seja no ensino superior, estão preparando os alunos para profissões que não existirão mais. E isso é realmente um grande problema. João? Eu diria hoje, além de tudo isso que a Badu traz, nós temos um grande problema hoje com a educação. Lá atrás, quando se pensou em educar, se levava em consideração apenas dois fatores. Alguém que tinha a informação e alguém que recebia essa informação. Então, significava que aquele que recebia a informação, se ele não aprendesse, o problema era dele. Aí vem Piaget, grande estudioso da área da educação, e ele fala, ó, não adianta só duas pessoas. Você precisa ter uma ação dessa pessoa que sabe, uma ação específica para atender a demanda. Por isso estão as fases do aprendizado, para a gente saber como agir em cada área. Eu diria que hoje nós temos um outro problema, uma outra demanda que surge. A inteligência emocional. A gente nunca cuidou disso. Então, eu diria que hoje na sala de aula, eu tenho o ser que emite a informação, aquele que recebe, eu tenho a ação, mas ainda eu sou permeado pela emoção dentro da sala de aula. Sim, sem dúvida. Então, é uma nova reformulação para essa educação incorporar também o fator emocional dentro da sala de aula. E me permita complementar, na realidade a gente ainda tem outros meandros nesse processo, que envolvem você ensinar todos os alunos da mesma maneira. Né? Então, durante muito tempo acreditava-se que a métrica para você dimensionar a inteligência de alguém, etc., seria QI. Aí veio Howard Gardner e colocou a ideia de que nós temos inteligências múltiplas. E o fato de eu não aprender alguma coisa em função talvez de ter uma dificuldade para matemática ou para outra disciplina, não significa que eu seja limitado intelectualmente, mas talvez não esteja sendo explorada a melhor forma da minha inteligência, que pode ser uma inteligência, por exemplo, linguística, uma inteligência espacial e, inclusive, pegando carona nisso que o João falou, as questões relacionadas à inteligência socioemocional, que são demandas muito importantes, inclusive para lidar com violência nas comunidades e em sala de aula. Tá, vamos para explicar um pouquinho para as pessoas quando a gente fala em socioemocional. Vamos explicar o que significa isso, Badu. Do que nós estamos falando, inteligência socioemocional. Eu deixo essa para o João, que é a especialidade dele. Todo esse, o que nós vamos chamar aqui de competências socioemocionais, habilidades socioemocionais, é tudo aquilo que, na verdade, a gente não aprende na escola. É autogerenciamento, autoconhecimento, criatividade, a gente saber inibir certas vontades, são, na verdade, componentes do nosso eu, ou seja, da pessoa que vive no mundo, mas que nunca a escola deu um olhar para isso. É claro que os professores sempre colaboraram com isso, quando esses professores tinham um bom desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Muitos colaboraram. Mas isso não era o foco, isso não estava em questão.
Então, são habilidades cotidianas. É como pensar assim, o cara ele pode ser um gênio, um físico de último grau. Se ele não consegue se relacionar com o superior dele, ele não tem uma competência socioemocional. E a gente está vivendo um problema muito parecido em relação a isso, a intolerância diante do contraditório. Né? Em neurociência e mais especificamente na economia comportamental, a gente chama isso de viés de confirmação, que é você só aceitar ou só ouvir aquelas opiniões que corroboram com a sua maneira de pensar. Então a gente está criando uma horda de pessoas que são extremamente frágeis emocionalmente, que não conseguem conviver com aquilo que se contrapõe ao seu ponto de vista e não sabem lidar com frustrações. Isso é um problema muito sério. Tem um filme que você falou agora que me veio, acho que Educando Gênio, como é que era aquele... que tem a história do rapaz que ele é muito bom em matemática, ele consegue até inteligência... Não é Gênio Indomável. Gênio Indomável, isso aí que estava tentando. Tem uma esquizofrenia. Obrigado pela ajuda, porque eu estava tentando lembrar no filme. Esse filme relata muito bem isso que o João acabou de falar aqui agora, né? Ele é um cara extremamente conhecedor da matemática, mas ele simplesmente nas outras matérias ele não se dava bem nem e tinha uma displicência muito grande como pessoa, né? Que até o professor teve que trazê-lo para próximo de si para poder começar a trabalhar nele isso daí e tirar o melhor dele, né? É verdade. E uma coisa interessante para a gente elencar aí é a questão do surto que a gente pode dizer que está acontecendo de diagnósticos de TDAH, transtorno de distúrbio de déficit de atenção. E vamos pensar uma coisa, raciocinar uma coisa. Nós criamos um sistema educacional, uma forma criada externamente de como ensinar pessoas. A partir do momento que a gente encontra pessoas que não se adequam a isso, muitas delas nós diagnosticamos como transtornos, como distúrbios, simplesmente porque elas não se enquadram num padrão que a gente pré-determinou. Então, hoje a educação vem passando por um grande problema desse. Nós, professores, não sabemos resolver o problema, mandamos para psicopedagogos, psicólogos, quando eles também não sabem resolver o problema, medicação. Então, aí você vê um monte de criança medicada sem precisar medicar, apenas para que se enquadre num padrão educacional estipulado no século XIX. Isso é muito sério. O Brasil é um dos maiores consumidores de Ritalina, né, para justamente administrar a síndrome do déficit de atenção. E uma outra coisa importante da gente saber nesse sentido é que muitos desses problemas de atividade dessas crianças de déficit de atenção estão relacionados a uma má qualidade do sono, decorrente da luz azul do celular, dos tablets e etc. Que isso mexe com o nosso sistema nervoso, né? Então a gente não entra num estágio de adormecer e não dorme, e as crianças ficam com os tablets e os celulares ligados, não tem um sono reparador que consiga consolidar a memória e etc. e tal. E aí, obviamente, você tem um diagnóstico de déficit de atenção, quando na realidade uma das coisas é justamente uma noite de sono mal dormida, né? Olha, isso é interessantíssimo a gente saber, porque infelizmente, né, isso ocorre muito, né? Às vezes as crianças estão lá, né, antes de dormir, ou dormem com o tablet realmente na mão. E aí prejudica ela na escola, tem que levantar cedo e tudo mais, né? Isso é real. Bom, gente, então, o que seria a educação do futuro, do que a gente está falando aqui? Qual é a ideia e a visão de uma educação do futuro? Eu vou falar uma coisa que pode parecer um tanto quanto utópica ou até disruptiva demais, mas existem alguns autores, um autor português, por exemplo, que diz que, na realidade, a gente não deveria desenvolver as habilidades que são relacionadas a aspectos profissionais, mas que nós deveríamos trabalhar um mapa de competências. E a gente começa a ver cada vez mais nos processos seletivos das empresas como é que isso vem ocorrendo. Então, empresas como o Google, como a Apple, como a própria Amazon e outras que são altamente desejáveis pelos jovens profissionais que estão entrando no mercado, elas não fazem mais uso do rótulo que vem do seu diploma. Cargos.
Não, você é escolhido justamente por competências que não são necessariamente técnicas. Digamos que o fato de você ter uma competência técnica faz com que você seja um commodity. O que vai fazer com que você tenha realmente um valor agregado, um diferencial para o mercado, são essas competências que não são trabalhadas na escola hoje e que precisam ser mapeadas de uma forma mais intensiva. Como, por exemplo, o pensamento crítico, como a criatividade, a curiosidade. A gente está vivendo um problema sério em relação à curiosidade, porque hoje nós terceirizamos tudo para o Google. A gente terceirizou a nossa memória, nós terceirizamos o nosso senso crítico, né? E a gente está terceirizando a nossa capacidade de tomada de decisão também através dos assistentes virtuais e etc. Então, e as redes sociais também entram no meio do caminho. Mas o que acontece é que essas gerações mais jovens, elas estão perdendo a curiosidade. E a curiosidade é uma das principais características que fazem o mundo caminhar. Então, quando a gente pensa que boa parte dos trabalhos no futuro será substituído por máquinas, inteligência artificial e etc., as pessoas tendem a pensar que isso é um problema da tecnologia, mas não é. Porque, na realidade, a inteligência artificial ela é capaz de nos dar respostas, mas só o ser humano é capaz de fazer perguntas. E são essas perguntas que movem o mundo. Esse é o ponto. Isso não podemos cair num pensamento muito superficial das coisas? Por exemplo? Tipo, a gente está numa profissão, ele vive uma superficialidade muito... Em vez de se aprofundar mais naquilo que ele é especializado, ele vive mais uma superficialidade das coisas. Mais genérico, você diz? Uma coisa que não aprofunda tanto aquilo com que ele vive. Desculpe, eu acho que isso é o reflexo da falta de curiosidade. Quando você tem a sua curiosidade aflorada e ela vem através de um gatilho de motivação intrínseca, fica muito mais fácil você se especializar, você ir atrás, você se aprofundar em alguma coisa. E de uma maneira transdisciplinar, não necessariamente de uma maneira verticalizada. Entendeu? Entendi. Pensando nessa educação do futuro, concordo plenamente com a Badu, mas vou trazer um exemplo. Existe um estudioso americano, que já foi presidente da Sociedade Americana de Psicologia, que se chama Martin Seligman. O Martin Seligman, ele é defensor da psicologia positiva, uma vertente de pensamento que a gente tem hoje. O que a psicologia positiva defende? Cinco tópicos. Primeiro, positive emotions, ou seja, emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e execução, realização. Então, quando você me pergunta da educação do futuro, eu penso que a educação vai seguir muito próximo de um plano como o do Martin Seligman. O educador ele vai estar ali para gerar engajamento, ou seja, mostrar para a criança como ela se engaja nos projetos. Vocês percebem que às vezes a gente está engajado, às vezes para arrumar a casa num final de semana, e você engajado, você não vê a hora passar, você não sente fome, você passa o tempo todo conectado com aquilo. Um exemplo muito claro para vocês, eu trago um exemplo da vida prática. Uma vez fui procurado por uma mãe que dizia que o filho estava diagnosticado com TDAH. E eu fui conversar com a criança e eu falei para ela, o que você gosta de fazer? E ele me disse, eu gosto de ficar jogando videogame a tarde toda. E eu logo pensei assim, ele deve jogar vários videogames diferentes, ele não tem concentração. Eu falei, são vários videogames? Ele falou, não, eu jogo um só. E eu falei, quanto tempo você demora para passar de fase? Ele falou, às vezes uma tarde inteira. Eu falei, explica para mim. Ele falou, uma vez eu fui com o meu soldado e eu parei no alto de um morro, eu fiquei umas 4 horas ali para tentar descobrir como a saída para aquilo. Esse é o aluno que todo professor deseja. Ou seja, o aluno que nós desejamos está nessa geração. Sim. Nós é que não sabemos acessá-lo. É isso mesmo. Lidar com ele. Nós não temos... A nossa escola foi diferente. Nós não tínhamos tecnologia. Sim. Hoje a gente pega uma criança de 6 anos, ela pega um tablet, ela põe a mão ali e começa todo um processo dentro da mente dela de aprendizado. Totalmente diferente do processo da sala de aula com o professor ali. Ela tem as descargas de prazer imediatas, porque se ela aperta a bolinha vermelha, aparece um elefante, e se ela aperta em cima do elefante, aparece vários tipos de elefante.
Na sala de aula ela tem que ler no livro, tem que estudar em casa. No dia da prova ela faz a prova e ela só vai ter uma pequena descarga química positiva quando chegar uma nota, se a nota for boa. Que vai levar um tempo ainda para chegar, não é tudo imediato. dentro de uma linearidade que não existe mais. Tudo que a gente faz hoje é randômico. Esse é um bom exemplo para a gente poder entender agora, né? Sim. Olha que legal. Gente, esse é a Programação Nacional que vai para um rápido intervalo e volta já.